queridos, tudo bem? Hoje eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu vou compartilhar já de noite. Eu não me senti assim na obrigação de correr para compartilhar. É porque estou saindo de um processo de dengue, né? E precisava ficar quietinha. Mas eu tenho sentido assim um desejo no meu coração de compartilhar algo com vocês, que eu tenho estudado alguns materiais e esse material aqui eu estive fazendo com a minha mãe nos últimos dias dela. E foi algo assim muito importante para mim, para minha casa, para nós assim como família. E eu espero assim que abençoe também você, abençoe sua vida. Você sabia que a sua mente é um campo de batalha? É um campo de batalha. E que batalha a gente trava, não é? Na nossa mente, que chega a ser loucura em alguns momentos. Em Efésios 6:12, a palavra de Deus diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não estamos combatendo apenas contra oponentes físicos, isso é importante a gente parar para pensar, mas sim contra os principados e potestades. Ou seja, são espíritos que eles acabam dominando nesse mundo, né? E isso é de verdade, isso é real, né? Porque a palavra ela já nos alerta muito sobre isso. E é contra essas forças espirituais do mal que nós batalhamos também, né? Ou seja, é no sobrenatural que muitas coisas acontecem. Então, o que a gente vê é que há uma guerra, há uma batalha constante no nosso dia a dia, não somente assim naquilo que a gente vem batalhando como pessoas normais, né, no nosso dia a dia, assim, a gente acaba lutando pra caramba, né, em muitas coisas que a gente acaba vivendo, né, a gente já tem que lidar com a depressão, a gente já tem que lidar com as ansiedades, a gente tem que lidar com as coisas do dia a dia, na nossa casa, trabalho, escola, enfim, né, não sei o que você tem vivido. Mas existe uma luta espiritual também, para que a gente não vença as nossas batalhas. E olha só o que diz esse livro, e eu gostaria de compartilhar uma parte com você que eu tenho sido muito abençoado. Um estudo cuidadoso desse verso que nós acabamos de compartilhar, que está em Efésios 6, ele nos informa que a nossa guerra ela não é uma guerra que acontece contra os outros seres humanos, ou seja, contra essas pessoas que estão aí dentro da sua casa, contra essa pessoa que você tem trabalhado, contra essa pessoa que você está sendo desafiada de repente a caminhar, contra essa pessoa que você tem carregado sensações e sentimentos ruins, entende? Mas contra o mal e contra os demônios também, né? Ou seja, o diabo existe, Satanás existe, o inferno existe. A gente precisa parar para pensar a respeito disso também, porque a gente gosta de pensar que existe o céu, mas eu preciso pensar que existe o inferno também, tá? E o diabo, ele é mentiroso. Jesus chamou de o pai da mentira e de tudo o que é falso, que está lá em João 8:44. A gente gosta de usar esse texto, né, quando a gente quer falar que alguém está mentiroso. Olha João 8:44. Ele mente para você e ele mente para mim o tempo inteiro. É sobre essas mentiras dele que eu tenho lutado em todo esse processo. Por quê? Porque ele se aproveita da minha fragilidade em muitas situações
para poder falar coisas para mim que eu acabo querendo crer, né? Eu quero tomar como verdade, eu não posso tomar como verdade. Então ele acaba nos dizendo coisas sobre, inclusive nós mesmos, sobre outras pessoas, sobre circunstâncias que simplesmente essas coisas não são verdadeiras. É a hora que a coisa começa a pegar mesmo dentro do nosso coração, né? E ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele vai sugestionando, ele vai falando coisinhas e quando a gente vê, a gente está assim num emaranhado de confusão e a gente está crendo. Primeiro ele começa colocando dúvidas, né, no nosso coração. Mas é importante a gente pensar que a todo tempo a gente está sendo bombardeado. Olha, nós estamos a todo tempo sendo bombardeados por muitas informações. Hoje as mídias sociais, tudo que a gente vem usufruindo, né, tecnologicamente falando, é uma bênção, mas também desafiadoramente é um bombardeio de muitas informações. Hoje você tem a oportunidade de estudar muitas coisas ao mesmo tempo. Pode virar, essa semana alguém me falou assim, olha, eu estou sentindo a minha mente poluída de tantas coisas que eu tenho buscado, coisas boas, mas ela falou assim, eu tenho me sentido poluído, verdade? Então o que eu tenho que fazer? Preciso parar um pouco, tem hora, sabe? E pesar as coisas que eu tenho ouvido, as verdades que eu tenho ouvido, se realmente são verdades, se não são, sabe? Então esse bombardeio, ele vem para nossa mente, então a gente tem que cuidar muito, sabe? Com tudo que a gente vem trazendo de informação. Aí de repente eu te pergunto assim, será que não é tempo de você dar uma paradinha, tipo assim, no tudo que você tá fazendo e dar assim uma pensada nas coisas que você tem feito, tem ouvido, como eu tenho feito nesses dias. E aí eu compartilhei, né, que eu tenho lido bastante, eu tô lendo uns 4 livros de uma vez. É muita informação. Olha, eu vou te falar que a leitura, ela é diferente. A gente volta para as nossas raízes, aquela coisa lá do início. Por quê? Até porque eu tô lendo algumas coisas que estão super interligadas uma na outra, né? Mas, de repente, vai ser importante você dar uma paradinha. Uma coisa que eu tenho feito nesses dias é... eu tô tentando ler bem de manhã, ou antes de tudo, assim, de eu começar as minhas atividades mesmo. E outra coisa que eu tenho feito é no entardecer. Eu tenho aproveitado também para dar uma lida. Eu pego aquelas cadeirinhas e levo para um lugar onde o vento bata e eu leio um pouco, né? Então, a gente não precisa fazer leituras longas, né? Mas estimular em estar lendo todo dia. Então, tem sido bem desafiador para mim. Mas eu estou bastante empolgada e eu quero continuar assim. Ainda continuando sobre a questão do bombardeio, né, do inimigo. Então, o que acontece? Ele vem exatamente assim, ele pega a nossa mente, ele começa a bombardear a nossa mente e ele começa a bombardear em um nível de astúcia muito grande, né? Então, o que ele começa a fazer? Ele vai delineando pequenos pensamentos que a gente tem a respeito daquela situação ou de algumas circunstâncias. É assim que ele vai fazendo, é assim que ele começa. E, de repente, a gente se vê fazendo um monte de perguntas. A gente começa a querer colocar em queixa até a nossa fé. E hoje eu ouvi uma frase tão importante para o meu coração, que foi: o sofrimento não diminui a fé. Nem pode, não pode, sabe? A nossa fé, ela tem que ser inabalável, porque é ela que vai te dar esperança, é ela que vai me dar esperança. Então, eu não posso permitir que isso aconteça novamente, entende? E eu espero que isso aconteça também com você, de você voltar a ter fé, voltar a acreditar que Deus pode todas as coisas, inclusive mudar as nossas histórias, mudar a minha história, mudar a sua história.
Outra coisa que eu ouvi hoje, que está na palavra, sabe? E eu quero trazer a sua memória também, que é até uma canção do Diante do Trono. É um texto que está em Jó. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá e seus frutos renovarão. Não é forte isso? Então Deus tem algo novo. Tem uma canção que eu compus, que está até aí embaixo no YouTube, que o nome dela é Renovo Justo. Eu não ouço as minhas canções, e já faz um bom tempo que eu não ouço. Tanto que eu tenho até uma pessoa que me segue, assim, e aí ela me trouxe como dica, se você podia dar uma palhinha aí nos seus stories, algumas canções suas, né? Aí eu pedi pra ele, né, sério, aí ele falou assim, Renovo Justo, e eu, acredita que eu não consegui ainda, não consegui ouvir as canções, mas eu sei que as letras são fortes, e pra mim são fortes, né? E eu sei que existe um renovo justo, porque Cristo é o renovo justo para nós. Então Deus tem algo especial para nós, para fazer comigo e com você. Então, o que está acontecendo de batalha aí na sua mente? A minha tava um emaranhado, hein, gente? Se você tem as respostas? Não, eu não tenho as respostas ainda. Sabe, algumas eu tenho questionado muito Deus nesse período. Mas eu tô me alimentando, queridos, eu tô me alimentando, assim, da palavra, tô me alimentando de estudos, porque eu preciso. Mas eu tô entendendo, Deus me trouxe para casa. Deus me quer nesse tempo, porque Deus está trabalhando no meu coração, na minha mente. E aí, Kersia, é um tempo legal que você está vivendo? Não é. E de certa forma eu tenho utilizado o canal como uma terapia. É uma espécie de desabafo, porque eu tenho muita dificuldade de abrir meu coração e compartilhar algumas coisas, eu tenho dificuldades em expor o que está no meu coração. Então, não é um tempo fácil, não. Não é. Não vou disfarçar, não vou, fingir. Não tem sido um tempo fácil. Tem sido um tempo de muitos questionamentos para Deus, muitas perguntas. Mas eu tenho certeza que primeiro o Senhor está enchendo meu coração de esperança, Ele está enchendo o meu coração de novo com as verdades dEle, porque a palavra do Senhor é verdade. O Senhor está me trazendo à memória as promessas, eu estou trazendo à memória quem Ele é. Que o Senhor é fiel, Ele nunca mudou e Ele não vai mudar. E outra coisa que eu estou precisando trazer muito à memória nesses dias é que eu sou filha amada dele, que independentemente das circunstâncias, eu sou especial para ele. E talvez o que Deus quer também com você nesse período, né, nesse tempo, e eu não sei por que você está acompanhando as coisas que eu tenho postado, e o compromisso que eu fiz comigo e com Deus é que é um vídeo para abençoar uma única pessoa, né? Talvez o que Deus está fazendo é isso, né? Deus está pegando e Ele está colocando o seu coração em contato com o coração dele, com a mão dele. É isso que eu tenho percebido nesses dias. Então, eu tenho certeza que Deus vai me responder e vai te responder também. E eu tenho essa convicção. Aí eu vou parar por aqui, já estamos aí quase 15 minutos, mas amanhã eu continuo sobre as batalhas aí da nossa mente, tá? Deus abençoe e obrigada por você estar aqui.